Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, né, a São José dos Campos foi recebido com uma notícia bastante preocupante, né, que trata-se aí do despejo, né, de pelo menos parte aí das famílias do banhado, né, um despejo que foi que a prefeitura conseguiu autorização na justiça, né? Trata-se de um ataque aí, né, à luta por moradia, a uma parcela importante aí da população que mantém, né, essa região, né, o meio ambiente dessa região. E para falar disso, desse ataque aí da prefeitura do Anderson Faria, né, eu chamei aqui o Renato do Banhado, né, para comentar essa ação. Então, Renato, antes da gente começar, né, é, esse esse bate-papo aí nosso, peço aí para que você se apresente. Olá, eu sou o Renato do Banhado, faço parte da liderança aqui do Jardim Nova Esperança, o Banhado, né? Para quem não conhece, é uma luta centenária por moradia, né? Muita história o Banhado tem. E a gente há muito tempo vem construindo, inclusive, maneiras de poder regularizar o nosso bairro. A gente tem uma moradia há muito tempo, temos um plano popular de regulação fundiária, inclusive foi arquitetado e foi construído pelos moradores, inclusive em conjunto em assembleias muito populares, super populares, assim, né? Super democráticas, aliás. Populares são as assembleias. E E agora, recentemente, como muitas decisões da justiça até então tinham sido favoráveis a nós, mas a prefeitura ainda assim não quis cumpri-las, né? Inclusive, recentemente derrubou casas aqui na comunidade sem mandado judicial, sem nenhum motivo, inclusive usa a lei 651. Mas o próprio Ministério Público, e na época, naquele momento, as mídias que cobriram tanto as demolições como os protestos, inclusive o mesmo debate esteve presente, né? Deixa registrado também, sabe como é que foi arbitrário, que a prefeitura usou da força policial e só não derrubou mais casas, que nós moradores naquele momento falamos, olha, ou a gente vai ou a gente não vai. E aí teve quase um confronto direto mesmo, e aí eles pararam de derrubar as casas. E agora saiu uma ação judicial contra nós, né? Que determina aí a remoção das 5 famílias que estão dentro da área de parque. E eu sou uma delas, né? Apesar de eu sou da liderança do bairro também, mas sou uma delas, sou morador, corro risco assim como qualquer um, e hoje saiu essa decisão. Então a prefeitura agora quer executar a todo custo, né? Porque para derrubar a casa, a prefeitura em São José dos Campos é muito rápida. Basta ver na cidade quantas casas já foram derrubadas em diversos bairros da cidade. E a política da prefeitura é essa, derrubar a casa de pobre mesmo. Eu falo desse jeito porque é isso que está acontecendo. Eles vão derrubar a casa nos bairros ricos da cidade, vão derrubar a casa em bairro de pobre. Porque no bairro de rico até acha com droga dentro da casa e a pessoa ainda é promovida alguma coisa. Infelizmente no nosso país ainda acontece muito esse tipo de coisa. E hoje é isso, né? Estamos na luta, nosso jurídico já foi acionado, ainda que a gente não foi notificado oficialmente, né? Porque a gente ficou sabendo por terceiros o processo, saiu ontem numa videoconferência, horas antes de entrar em recesso o fórum. Então, assim, dá para ver que foi muita má fé. Não existe justiça nisso, existe manobra, existe má fé, existe vontade de poder deixar os moradores pobres, pessoa pobre estar sem moradia mesmo, né? É essa a ideia, assim. Tudo por causa de grana, por causa de ganância, por causa de especulação imobiliária. A gente sabe que a prefeitura tem projetos faraônicos para cá, mas gente pobre não pode estar morando aqui, que o prefeito assim determinou, né? E até agora a gente tem o Plano Popular de Regulação Fundiária, a prefeitura nunca quis discutir com a gente a possibilidade de regularização, ainda que o plano contemple praticamente todas as críticas que a prefeitura faz contra nós, mesmo assim eles se negam a querer discutir, justamente aí porque existe um interesse financeiro muito grande dentro da área. Perfeito, Renato. Renato, só deixe seu microfone desligado, pronto. É, Ô, Renato, e é interessante colocar aqui, né, no nosso papo, né, que essa medida aí foi há 4 dias, né, antes do Natal. Então significa que essas famílias que correm o risco de perder casas né, vão ter mais dor de cabeça ainda, né, para nesse final do ano, né, no que é uma covardia. Queria que você comentasse isso. Não, uma covardia sem tamanho, né? A gente não tem dúvidas. Infelizmente, é uma política que a verdade, o governo que passar em São José tem uma política de higienização social, né? Infelizmente, isso começou no Pinheirinho, isso teve Morro do Regaço,
Pinheirinho, né, que teve repercussão internacional. O Morro do Regaço foi tirado, inclusive, próximo das datas de Ano Novo e Natal, acho que, se não me engano, foi no dia 1º de janeiro, uma coisa assim. O Pinheirinho também foi tirado em janeiro. E dezembro e janeiro é o mês que quem gosta, quem odeia pobre e gosta de desalojar pobre, é o melhor mês. Onde todo mundo está de férias, onde pode ter uma pessoa ali que possa, né, dar uma liminar de um dia. Eles vão lá, executam com toda a truculência possível e depois, nossa, não podia. Né? Todo mundo sabe que no Pinheirinho, quando foi derrubada foi feita aquela ação totalmente arbitrária, foi feito num domingo, inclusive tinha uma reunião naquela semana seguinte, e foi casa queimada, mulher estuprada, pessoas mortas, isso para poder devolver o terreno para o Najinarras, que até hoje está lá dono, não paga nenhum real de imposto para a prefeitura, e tá tranquilo, né? Porque é rico, é milionário, então a terra pode ficar lá parada para poder valorizar mais, para poder especular mais para frente. E aqui o Banhado não é diferente, né? A diferença é que não tem uma ação demolitória contra nós aqui, que no Pinheirinho, infelizmente, tinha, é um absurdo também, ter tido uma ação favorável para um cidadão que teve milhões para um município e que a terra dele não cumpre função social nenhuma, e a partir de então que o Pinheirinho entra, cumpre. Aqui no Baiano é muito diferente. Por exemplo, aqui, eu vou até caminhar aqui para mostrar para vocês, eu acho que nessa live eu posso fazer isso, que o companheiro deixa, ó. A polícia tá ali, ó, 24 horas por dia, tá ali. Esse é um dos serviços comunitários que temos aqui na comunidade. Agora, para que eles estão ali? Para garantir alguma coisa, não para nós. A prefeitura, óbvio. Porque duvido que vários bairros da cidade tenham polícia 24 horas dentro do bairro. Inclusive, muitos precisam, né? Porque em outros locais da cidade a criminalidade é imensa, mas lá eles não discutem dessa forma, né? Aqui, como é conveniente politicamente por processo, eles continuam aqui. E é isso, assim. Então, a política dessa cidade, infelizmente, há muito tempo, dos prefeitos que passaram, não tiveram a intenção de regularizar o banhado. Inclusive, quando a gente construiu o Plano Popular de Regulação Fundiária, foi um trabalho foi um sacrifício muito grande. Muitas pessoas, apoiadores, ainda bem que nos ajudaram e toparam fazer pela necessidade, para poder construir um plano pioneiro na cidade, onde visa democraticamente a preservação do local, de como as moradias vão ser organizadas. Inclusive um plano que deveria ser levado pela prefeitura, porque basta ver a qualidade das casas que as pessoas mudaram. Existe um estudo pela Defensoria Pública, já falei isso várias vezes, inclusive aqui, mas volto a repetir, que a qualidade de vida das pessoas que se mudaram por livre e espontânea vontade naquele momento, né, que foi tanta livre e espontânea vontade, houve uma pressão psicológica, ou disse que a casa dele ia ser derrubada no ano seguinte, que a prefeitura sempre usa essas manobras. Solta no jornal, que até o ano o banhado acaba. Isso é terrorismo psicológico às pessoas. Isso é um desrespeito muito grande, isso é uma covardia ainda maior, né? Que um prefeito que vive posando nas redes sociais com a cara sorrindo, parecendo um ótimo prefeito, é um péssimo prefeito, porque na verdade ele derruba a casa na cidade. Ele sorri para as câmeras enquanto as máquinas derrubam as casas. Então é mais ou menos nessa linha que funciona, infelizmente. Perfeito, Renato. Renato. Pronto. Aqui que o Eco apareceu, né? Problemas aí de live, né? Que a gente enfrenta para tentar trazer o conteúdo aí para vocês. Ô Renato, falar um pouquinho aí de ações, né? O que né, depois aí dessa surpresa desagradável aí do prefeito Anderson Faria fez, né? O que vocês pretendem fazer? Bom, a gente está na luta há muito tempo, né? A gente tem uma organização já de luta e a gente falou, a gente vai resistir sim, porque a gente sabe o direito que a gente tem da terra, a gente tem uma identidade com a terra, a gente cuida dessa terra aqui. Para quem olha de cima, a parte que tem mais árvore é onde justamente tem os moradores, porque lá para baixo o latifúndio é só pasto, entendeu? E isso eu tô falando da questão ambiental, né, do local. Infelizmente aqui, próximo, recentemente, foi construída uma quadra de areia, que não teve licenciamento, acredito se teve, foi embargada, depois voltou a funcionar de novo, e construindo uma quadra enorme de areia ali, bem na altura do Morro do Banhado. Eles podem fazer até quadra, e a gente sequer pode comprar uma telha para poder reformar a casa. E aí é muito injusto, porque até então, todas as decisões da justiça que são contrárias à prefeitura, na sua ampla maioria, não respeitou essas decisões. Inclusive, derrubou casa recentemente, a qual a justiça determinou, inclusive, uma multa de 100 mil reais se caso derrubasse novas casas, e podemos aumentar essa multa, inclusive com punições mais severas na lei. Eu vou ser muito honesto, acho improvável que, por exemplo, o prefeito vá preso, né?
A gente sabe que justiça não funciona. É muito mais fácil eu ir preso e levar um tiro aqui amanhã quando eles quiserem derrubar minha casa, porque já tem uma determinação, do que o prefeito, quando descumprir uma determinação de justiça e vir derrubar uma casa aqui, que ele vá preso, né? Vai sofrer por alguns processos que talvez nem pague por isso. Então, assim, mas é isso que tem, né? Essa multa existe, a prefeitura, né, veio aqui, derrubou aquelas casas naquele momento, então ela não cumpriu nada, e aí ainda teve uma multa, uma outra multa para as casas que foram derrubadas de um valor de 10 mil reais, que é absurdo, né, 10 mil reais. Tinha que ser muito mais, derrubou uma casa sem mandado judicial, a pessoa tem cadastro, a pessoa não tem opção, não quis sair, não quer sair do banhado, quer ficar, inclusive uma das pessoas que luta por regulação fundiária, e ela é mãe, tem várias crianças, e mesmo assim derrubaram a casa dela, sem nenhum problema, entendeu? Garantiram na força mesmo, e quando teve, inclusive, uma cobertura da mídia, logo após a derrubada, no meio-dia, mostrou, tinha móveis no meio dos escombros, berço, planta cuidada. Então, assim, eles falou que a casa era abandonada. E aí, tipo, eu duvido que se uma pessoa viajar, vai voltar, a casa dela tá derrubada, ou foi trabalhar, a casa tá derrubada. E ela foi trabalhar. E aí, naquele dia, ela não pôde voltar mais para casa. Então é isso. A gente vai tocar nossa luta aqui, entendeu? A gente, inclusive, quer dialogar mais com a cidade, porque, infelizmente, a prefeitura passa uma mensagem muito equivocada para a cidade, dizendo que está dado, e não tem nada dado, na verdade. Foi uma decisão que a gente vai recorrer, né? Vai recorrer, sim, e a gente vai resistir, como a gente sempre falou. Para derrubar minha casa aqui, vai ter que matar eu, vai ter que vir aqui prender, vai ter que me tirar daqui na base da força. Eu não vou sair da minha casa, eu sei o direito que eu tenho, e os moradores também sabem. Os moradores, inclusive, estão juntos, está junto nessa luta com a gente. Mais do que nunca, inclusive. E, ô Renato, desliga o microfone. Isso é, é o seguinte, hoje, né, o prefeito Anderson Faria fez uma coletiva de imprensa, né, praticamente para avisar essa decisão, né? A pergunta que eu faço aí para vocês é o seguinte: vocês, o Banhado, foram convidados, né, para uma coletiva de imprensa que tem a ver sobre a vida de vocês? Na verdade, não. Na verdade, a gente não é convidado para nada. Inclusive, essa reunião das 19 horas que eles construíram do nada, fizeram por eles, não teve discussão com a direção, não teve nada. E a gente não foi convidado, obviamente que não. E muito menos convidado, muito menos poder opinar, nada, assim. Eles definem as coisas das vidas das pessoas por cima e define na conveniência do que a especulação imobiliária dessa cidade pode fazer, entende? É certo. Você falou aí do tal do parque, né? Que as casas que podem ser demolidas aí tá aí né, nessa região do parque aí, né? Qual que é o interesse da prefeitura nessa parte do banhado? Na verdade, eles querem o banhado inteiro. Isso é só um pretexto para poder tirar o resto. Essa é a verdade. Eles querem o bolo inteiro, porque aqui pode virar uma via e render milhões, né? A gente já sabe como funcionam essas coisas, superfaturado, aquelas coisas todas, que tem várias denúncias em diversos governos, né? Não vão achar que aqui pode não acontecer. Vamos dizer que pode não acontecer também, mas uma via que vai ligar o bairro mais rico da cidade no centro vai custar aí 460 famílias na rua. É isso que vai acontecer. Ou que amanhã vira um residencial de luxo aqui, que vai custar um absurdo de caro uma casa, para que uma pessoa de alto padrão possa morar aqui, porque nós não podemos, mas com certeza uma pessoa de alto padrão eles vão permitir, vão colocar aqui, vão resolver todos os problemas que era impossível de se fazer, vão fazer, porque a partir daquele momento se tornou possível, né? Oi, tudo bem? Estou na entrevista. Então é isso, assim, né? Infelizmente, é o que tem hoje, né? No nosso país, pessoas pobres geralmente pagam para que um ou dois possa continuar com seu patrimônio, especular da maneira que quiser e fazer da forma que quiser. Porque, infelizmente, as legislações desse país e as leis, às vezes, parece que, apesar de estar ali, não são cumpridas diretamente. E a prefeitura, né, a única lei que ela vai querer cumprir é justamente essa aí, querer vir derrubar as casas. Certo, o Renato. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Você falou que tem uma região aí, né? Depois do banhado, né? Que inclusive uma das matérias que o Mesa de Debates fez aqui na região do banhado mostrou,
né, que tem um latifúndio atrás de vocês, né? A prefeitura pensou em mexer com esse latifúndio ou nem tocou, né, no assunto? Desculpa, repete que fez muito barulho, perdão. A prefeitura, né, assim, tem a região do Banhado, né, do Jardim Nova Esperança, e depois tem uma região que é um latifúndio, né, uma fazenda, né, onde que você falou muito bem, só tem pasto. A prefeitura, né, pensou em mexer nesta região aí onde que só tem pasto, ou, né, ou o problema aí é a região da Nova Esperança que a prefeitura quer tirar de tudo de qualquer jeito? Na verdade, para explicar, eu tenho até documentos para dizer como é que foi. No Iarima, tinham quatro opções de traçado da via Banhado quando começou a se discutir essa via. Que, diga-se de passagem, será uma desgraça, assim como a Estaiada. Muito gasto que não serve para nada. Tinham três traçados, né? Que um passava por baixo, da parte de baixo da concha, uma outra que passava no meio e uma outra que passava sobre nossas cabeças e uma quarta opção que não era nenhuma opção de via. E é óbvio que a prefeitura, de bate pronto, disse que a forma mais viável era justamente que passa sobre nossas cabeças. Uma que seria a mais longa, a mais cara, mas que resolveria um problema político que ele tem como convicção baseado no que se coloca dentro da sociedade, né, do capital. E aí, obviamente, que a prefeitura logo já falou: ó, o melhor traçado é esse, infelizmente, aquela coisa toda. A gente sabe que é conversa fiada. Então, para quem pega o Iarima, vê lá os traçados e as possibilidades, por exemplo, de via banhado. A prefeitura escolheu a via que passava sobre nossa cabeça. Então, tem documento que comprova que o problema parece que somos nós aqui. Não os latifúndios lá embaixo, porque lá embaixo ninguém mexe. Ninguém mexe. Nunca foram lá, nunca mexeram com aquilo lá. E com certeza, se um dia eles conseguirem nos retirar, com certeza não vão mexer aquilo lá. Pelo contrário, capaz daquilo lá especular aqui ainda. Então, assim, fica muito claro as coisas, né? Qual que é o problema? Você pega agora recentemente na Via Cambuí, foi derrubado casa, na Zona Norte, no Canindú, foi derrubado casa, recolhido material. E você pode ver que são casas de pobre, não é casa de latifúndio, né? E olha que aqueles lá também tem latifúndio, mas não mexe com latifúndio, mexe com quem de fato luta por moradia e não tem condições de se defender de direito, que é a população mais pobre, né? Então é isso aí, pessoal, né? Vamos encerrar aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, essa um pouquinho mais curta, né, do que costuma ser, né? Para a gente, né, falar, né, sobre essa questão, né, do banhado, que é uma questão de extrema importância de São José, né? Mas que uma vez uma ocupação como essa é atacada, né? Acho que ocupações do país todo, né, do estado de São Paulo e do país todos também serão atacadas, né? Tipo, né, uma coisa leva a outra. Então, né, quero aqui agradecer a presença do Renato, né, e dizer que o Mesa de Debates, né, nesse final de ano vai cobrir essa questão, né, da região e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Bom, Bom, mais uma vez agradecer o canal Mesa de Debates, né? A gente sabe aí, um canal que está evoluindo, inclusive, que traz bastante pautas necessárias para a sociedade, assim como a pauta do banhado, a pauta de moradia. A gente passou pela pandemia aí, não passou totalmente, que agora está voltando a vários casos de Covid, infelizmente, e que o desemprego muito alto, ainda que a taxa de desemprego está caindo, mas a renda não está acompanhando, e aluguéis é muito caro, o índice de pessoas que moram na rua aumentou, o índice de pessoas que não conseguem pagar aluguel aumentou, a inadimplência aumentou, justamente pela questão que está muito difícil, né? Uma crise muito grande, inclusive um governo que está à frente, um governo genocida, um governo que fez política o contrário que deveria ser feito, e que a gente aí, nesse momento, sabe aí a necessidade de ter um espaço como esse para poder falar justamente a nossa luta do dia a dia, o que a gente está lutando, o que a gente quer, e assim, a gente convida vocês que estão assistindo a vir para o banhado, conhecer o banhado. E se a coisa que maior, a gente pede toda a ajuda de qualquer um que quiser vir ajudar e solidarizar a causa da nossa comunidade, né? Que a gente luta pela regularização fundiária do banhado, a gente tem um plano popular de regulação fundiária do banhado, também
Peço que visite a página Banhado Resiste, a minha página Renato do Banhado, e entre outras pessoas que moram aqui no Banhado. E é isso, companheiros. Agradeço imensamente o espaço e conte com a gente também para as lutas e contamos com vocês. É isso aí, então, maravilha. Então, eu peço aí pro pessoal se inscrevam na página podcast Mesa de Debates Título um pouco, né? Curta, compartilhe, comente, né, esta e outras entrevistas, matérias, debates que o canal produziu, né? Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Título um pouco, curta a página do Banhado, quem for aí de São José dos Campos, né? Ou da região do Vale, ou até mesmo do estado de São Paulo que puder acompanhar a luta, né, faço aí um chamado aí para o pessoal, né, acompanhar, principalmente aí as organizações de esquerda, os movimentos populares, os sindicatos, os partidos, né, a se solidarizar, a somar essa luta e também, né, curta, segue a gente no Instagram, né, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né, conforme eu falei, o canal tá entrando, né, no período de férias, mas pelo visto aí o Anderson Faria, né, tá dificultando um pouco até as férias do canal. Então, fazer o quê? Vamos seguir na luta. Então, um forte abraço aí a todo mundo e fui.